As anguias passam a maior parte da sua vida nas águas doces dos rios, mas quando alcançam a maturidade sexual, o instinto as obriga a descerem os rios seguindo o curso da corrente. Quando necessário, uma enguia presa em um lago pode chegar a sair da água em uma noite chuvosa para alcançar o seu objetivo, chegar até o mar. Estando em mar aberto e guiadas apenas pelo seu instinto, as enguias nadam sem parar até chegarem ao mar dos sargassos, onde em grande profundidade desovam e morrem logo em seguida. Três anos depois, em uma fria noite de inverno, as pequenas enguias nascidas naquela aventura chegam nas mesmas costas por onde os seus pais passaram e localizaram a foz do mesmo rio. Mas os pescadores as capturam em massa exatamente neste ponto, com o auxílio de armadilhas. Os filhotes de anguias são muito apreciados na gastronomia. Os pescadores colocam armadilhas em forma de funil na foz dos rios, iluminadas com pequenas luzes alimentadas por baterias. Por alguma razão, as anguias se sentem atraídas pelas luzes e acabam caindo nas armadilhas. Ao amanhecer, os pescadores recolhem as armadilhas com valioso e raro tesouro, gramas de delicadas enguias que não chegarão a subir os rios como um dia os seus pais fizeram. Pescadores e biólogos concordam que é necessário resolver a preocupante diminuição das enguias nos últimos anos, que inclusive chegaram a desaparecer de algumas bacias fluviais. Infelizmente, a solução não é nada fácil. A capacidade das carpas de sobreviver em águas barrentas e até mesmo contaminadas converteu este conhecido peixe de origem asiático em um dos habitantes mais comuns de rios e represas de toda a Europa. As carpas foram introduzidas na Europa há mais de 200 anos. Desde então, foram pescadas para o consumo humano e para fins esportivos. No entanto, a sua capacidade de adaptação as ajudou a superar a pressão da sua pesca e dos seus inimigos naturais com tanto sucesso que as carpas conseguiram sobreviver onde outras espécies não conseguiram. Atualmente, a carpa chega a povoar praticamente sozinha as águas dos rios mais contaminados. Estes peixes onívoros podem consumir produtos animais e vegetais, inclusive detritos. A sua alimentação se adapta às circunstâncias, o que facilita a sua sobrevivência. A abundância de carpas em regiões com baixo número de outras espécies de peixes fez com que fossem organizados concursos de pesca especializados na sua captura. Vence quem consegue capturar o maior peso total. Um pescador experiente consegue pescar facilmente mais de 50 quilos em apenas uma jornada. Normalmente, a sua carne não é aproveitada e os exemplares pescados são devolvidos vivos ao rio. O quinho, geralmente dourado ou vermelho, conhecido também como carpim, é o peixe de aquário mais abundante do mundo. Estes peixes, originários do Extremo Oriente, foram criados em cativeiro há séculos e exportados para todos os continentes. Uma seleção meticulosa das suas características, realizada de forma constante durante séculos, converteu os originários quinguios de discretos tons prateados em peixes de formas e cores extravagantes, que são incapazes de sobreviver no seu habitat original. No seu período de reprodução, cada fêmea de quinguio pode colocar entre 100 e 150 mil e 400 mil ovos, dependendo do seu tamanho. Essa grande capacidade reprodutora, muito maior que a de outros peixes da mesma família, foi um dos motivos pelos quais os primeiros piscicultores orientais escolheram esta espécie. Em liberdade, a maioria dos ovos não se desenvolvem completamente. No entanto, para a produção em grande escala, este potencial reprodutor é um fator muito importante. Atualmente,
Existem mais de 30 espécies de mamíferos marinhos da ordem dos penípedes, que inclui as focas, as morsas, os lobos e leões marinhos, entre outros. As focas se caracterizam pela sua adaptação à vida marinha, pela sua incapacidade de dobrar os membros posteriores e pela falta absoluta de pavilhões auditivos. A foca comum europeia vive nas costas atlânticas de todo o continente e chega inclusive a povoar as costas da América do Norte até o Oceano Pacífico. Por outro lado, os leões marinhos não vivem nos mares europeus, apesar de muitos exemplares viverem em cativeiro nos zoológicos e parques aquáticos. Estes carnívoros, adaptados à vida aquática, alimentam-se de peixes e outros animais marinhos. Adaptam-se à vida em cativeiro e aprendem a reconhecer e obedecer às ordens dos seus cuidadores. Paradoxalmente, as populações selvagens da maioria dos pinípedes sofrem sérios problemas de sobrevivência. A necessidade obrigou as entidades conservacionistas do mundo inteiro a criar centros para o estudo e proteção dos mamíferos marinhos. Nestas instalações da ilha de Texel, na Holanda, um grupo de focas comuns europeias convivem em grandes piscinas à espera de serem reintroduzidas no seu meio. As focas comuns e as raras focas monge do Mediterrâneo sofreram viroses e intoxicações que dizimaram as suas populações selvagens. Além disso, a exploração dos recursos pesqueiros e a contaminação dos mares extinguiu várias espécies de penípedes e está ameaçando seriamente algumas das espécies que ainda sobrevivem. O trabalho dos centros de pesquisa, além da proteção das focas, tende a sensibilizar os visitantes sobre a importância da sua conservação. Os grandes rios da Europa Central constituem o habitat ideal para o bagre, um peixe gigantesco que é caçado por pescadores do mundo inteiro. Os bagres são peixes de hábitos noturnos que vivem nas profundezas de rios e pantanos. Durante o inverno, permanecem por várias horas imóveis em um lugar seguro até que o sol da primavera desperte a sua atividade e de centenas de pescadores que tentam capturá-los. O principal objetivo da pesca do bagre é apenas o troféu. Isso propiciou infinitas reintroduções fora da sua área de distribuição original. Os primeiros bagres surgiram na década de 1970. Inicialmente eram pequenos exemplares que pesavam entre 3 e 4 quilos. Porém, o seu tamanho aumentou com o passar dos anos, até chegar ao recorde atual que supera os 2 metros de comprimento e um peso de cerca de 100 quilos. Por ser uma espécie introduzida, o bagre causa desequilíbrios nos ecossistemas. É um predador voraz que se alimenta de outros peixes, como algumas espécies autóctones de grande valor ecológico. Por isso, a legislação autoriza sua pesca sem nenhum tipo de restrição. Muitos peixes originários das águas doces tropicais têm cores muito vivas e comportamentos complexos de reprodução, como a construção de ninhos nos fundos e a defesa feroz do seu território. Mas conseguir observar este espetáculo na natureza é muitas vezes difícil.
As origens da criação em aquário remontam às primeiras tentativas do homem de reproduzir os ambientes naturais em um espaço reduzido de um aquário. Muitas espécies de peixes se adaptaram bem a esta mudança, apesar de que os exemplares criados nos aquários chegam poucas vezes a alcançar o tamanho dos seus parentes em liberdade. Atualmente, muitas espécies de peixes tropicais conseguem se reproduzir bem nos aquários. Embora seja economicamente mais rentável, é ecologicamente desastroso capturar milhares de exemplares na natureza. Estas imagens são de uma jornada de pesca no Pantanal do Mato Grosso, no Brasil. A temporada de pesca ocorre na estação seca, quando os peixes estão concentrados nos charcos, onde podem ser capturados facilmente. Neste caso, trata-se de uma exploração de duas espécies dos gêneros Corydoras e Otocinclus. Uma empresa com licença para trabalhar nestas zonas tem autorização para capturar 30.000 exemplares de cada espécie, embora os próprios pescadores reconheçam que ninguém controla o seu trabalho. Antes de serem transportados, os peixes passam 4 dias em bacias de plástico sem nenhum tipo de alimento. Com o estômago e os intestinos vazios, não irão produzir excrementos e, portanto, a água dos recipientes permanecerá limpa durante a viagem, o que beneficia a saúde dos próprios peixes. Diariamente, milhares de peixes tropicais chegam nos aeroportos do mundo inteiro, tendo como destino os aquários de milhões de aquariófilos. Felizmente, as técnicas de criação em cativeiro evoluíram muito no caso dos peixes de água doce, e a maioria dos exemplares que chegam no mercado procedem dessa fonte. Muitos peixes são provenientes de Singapura, país considerado pelos aquariófilos como a capital mundial da piscicultura. O peixe-disco, muito valorizado, é uma espécie relativamente abundante. Estes peixes chegam ao mercado em uma grande variedade de formas e cores, muito diferente dos primeiros exemplares que um dia foram capturados na natureza. Cada espécie tem as suas necessidades específicas de alimentação, temperatura e qualidade da água. Existem peixes que precisam ficar isolados no aquário para conseguirem se reproduzir com sucesso. Outros, no entanto, se reproduzem sem problemas em aquários comunitários. Algumas espécies requerem mais espaço que outras e, em alguns casos, os machos tomam o aquário como território próprio e não permitem a presença de nenhum outro macho da mesma espécie. Os aquariófilos experientes costumam começar com variedades resistentes aos possíveis erros e depois evoluem para espécies mais complexas. Em todos os casos, a orientação dos profissionais é uma garantia de sucesso. O golfinho nariz de garrafa, apesar do seu tamanho considerável em relação a outras espécies de golfinhos, tem uma capacidade especial para se adaptar à vida em cativeiro e, por isso, esta espécie foi escolhida para ser exibida em zoológicos e parques aquáticos do mundo inteiro. Durante anos, centenas de golfinhos nariz de garrafa foram capturados vivos, a maioria procedente do Mar das Caraíbas, para satisfazer a demanda destes animais como centro de atração turística. No entanto, o modelo de zoológico como casa de feras, onde os animais eram expostos com os fins meramente lucrativos, já fez parte do passado. O mar é uma fonte de recursos ainda desconhecida, mas muito explorada.
e o conhecimento e a proteção das espécies marinhas por parte das novas gerações é a chave para a conservação de um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Infelizmente, desastres ecológicos como os vazamentos de centenas de toneladas de petróleo destroem em poucas horas anos de trabalho. Alguns animais, como os golfinhos e as focas, são muito sensíveis a substâncias tóxicas que podem alterar o seu ritmo biológico, incapacitá-los para a reprodução e inclusive causar a morte. Os vazamentos de petróleo no mar afetam principalmente as aves marinhas, como os pelicanos e os fradinhos. Com as plumas coladas, as aves perdem a cobertura isolante do seu corpo, não podem voar e morrem em poucos dias de fome e frio. A recuperação destas aves é uma tarefa árdua, pois além do petróleo que está aderido ao corpo, muitas vezes elas ingerem as substâncias tóxicas na tentativa de limpar a plumagem com o bico. Um bom banho com água quente e um sabão especial é o melhor tratamento, mas, mesmo assim, a recuperação é lenta e nem todas as aves sobrevivem. Por isso, os especialistas concordam que é mais importante tomar medidas de precaução que a ação direta com os animais afetados. Esta tartaruga cabeçuda, por exemplo, é uma espécie estritamente protegida, mas esteve a ponto de ser transformada em um jantar requintado de um restaurante sem escrúpulos. Felizmente, as tartarugas marinhas podem sobreviver durante horas fora da água, inclusive dentro de um frigorífico. Neste caso, a tartaruga começou a comer timidamente em poucos dias. Mas nem sempre tudo acaba bem. Este golfinho estriado chegou ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos com poucas chances de vida. Os voluntários do centro aplicaram soro biológico para ajudar na sua recuperação e passaram 48 horas ininterruptas na piscina tentando fazer-o boiar, um comportamento que os golfinhos em liberdade também fazem com seus companheiros feridos. Infelizmente, os esforços foram em vão. Uma autópsia realizada pouco depois da morte do animal pode fornecer informações importantes sobre as causas do falecimento. No entanto, a biologia dos golfinhos em liberdade ainda é muito desconhecida e muitas vezes o diagnóstico após a morte não esclarece totalmente a sua causa.